Fala pessoal, beleza? Hoje tem jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Primeiramente eu vou falar como o Flamengo deve jogar, depois a gente chega no Atlético Paranaense e depois eu vou contar uma série aqui de jogos históricos, né? Que a galera tá falando muito sobre os jogos de 2019 pela Copa do Brasil. Acho que tem uma história tão mais legal, Flamengo e Atlético Paranaense, para se limitar a um jogo do qual todos vocês se lembram, né? Eu vou falar dos jogos aqui, alguns jogos em que eu tenho uma memória afetiva, né? E aí a gente pode até debater e lembrar de outros jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense aqui nos comentários neste canal. Beleza, pessoal? Primeiramente, também eu quero agradecer a vocês. Eu fiz uma enquete aqui na comunidade, na nossa comunidade, sobre se vocês queriam um vídeo lá entre City e Leeds, né? O jogo entre Marcelo Bielsa e Guardiola. Gravei um vídeo sobre isso, né? Tá até aqui, passando por aqui. É bem legal, cara, porque aí a gente pode falar sobre futebol, análise sobre futebol especificamente, que é a nossa paixão, né? Mas voltando aqui à questão de Flamengo e Atlético Paranaense, vamos falar sobre o jogo. Para mim, o Flamengo deveria entrar assim, e aí com os jogadores que treinaram neste sábado, né, liberados. Vamos lá. E aí também, claro, analisando o aspecto físico dessa turma que se recuperou, é óbvio que esses caras não vão entrar já jogando assim como foi no jogo contra o Independiente Del Valle, em que, embora o Felipe Luiz, por exemplo, estivesse recuperado, ele não jogou. O Isla, embora estivesse recuperado, ele entrou durante a partida, né? Então, vamos falar aqui como o Flamengo deve jogar, e deve ser um jogo no qual o técnico interino do interino, né? O Jorge Gris deve fazer alterações às 5 durante a partida, tá? Para mim, o goleiro é Hugo. Deve ser o Hugo Neneca, goleiro que vem brilhando. 6 defesas no jogo contra o Palmeiras, 7 defesas, recorde do Flamengo na temporada, no jogo contra o Independiente Del Valle, 13 defesas ao todo, tá brilhando, tomou um gol em 2 jogos, tá brilhando demais. O goleiro Hugo tem de jogar, até para que o Diego Alves tenha uma recuperação mais caprichada, né? Tenha mais tempo aí de recuperação. Na lateral direita, eu acho que vale de Isla, né? Embora o Mateuzinho esteja jogando bem, esteja dando conta do recado, já pode, como o Isla jogou uma parte ali do jogo contra o Independiente Del Valle, acho que já pode começar com ele. Na zaga, Noga e Natan. Colocaria os dois, já que o Rodrigo Caio fez um trabalho à parte no sábado. Então, Noga e Natan, acho melhor do que Gustavo Henrique e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ramon está em excelentes mãos ali, mas voltaria com Felipe Luiz. No meio-campo, o mesmo, né? Com Gerson, Arrascaeta, e aí o Thiago Maia não vai jogar, mas o Gerson e o Arrascaeta, e de repente o Diego, ou o Ilharão, né? Dos dois ali. Aí no ataque, acho que Bruno Henrique e Pedro, me parece meio óbvio até, e aí tem que ver, né? Se o Diego não jogar o Ilharão, Diego talvez, ou o Lincoln, que vai ficar no Flamengo, essa é a boa notícia. Então, seria esse os meus 11 do Flamengo para essa partida contra o Atlético Paranaense, às 4 horas do Maracanã, que terá a transmissão da Rede Globo. Muita gente perguntando, então já vou falar. Transmissão da Rede Globo para todo o Brasil, menos para a cidade de São Paulo, tá? Falando aqui do Atlético Paranaense, é um time que vai poupar muita gente, deve ter apenas 4 titulares na partida de hoje. Um deles, o goleiro Santos. O lateral direito vai ser o Zé Ivaldo, que pode jogar como zagueiro também. Na zaga, Thiago Heleno não joga, Pedro Henrique tampouco, né? O Thiago Heleno suspenso, Pedro Henrique bateu a cabeça no jogo contra o Jorge Wilstermann pela Libertadores da América, foi até levado de forma preocupante a um hospital ali de Curitiba. Então ele deve jogar com Felipe Aguilar, jogador campeão da Libertadores em 2016 pelo Atlético Nacional de Medellín, jogou no Santos, não foi bem, então deve ser Felipe Aguilar e o Lucas Alter, né? Jovem. Essa deve ser a zaga do Atlético Paranaense, zaga completamente reserva. Outro titular, o Abner, na lateral esquerda. No meio-campo, o Wellington foi relacionado, mas o Wellington está sendo negociado com o Besiktas da Turquia. O Wellington é um jogador muito experiente, já cabeça de área, então deve jogar o Jaime Alvarado, colombiano, tá? Que jogou no Watford até, no futebol inglês. Aí, Christian titular, seria o terceiro titular. E acho que o Léo Cittadini vai para o jogo, tá? Jogou no Santos também, um jogador muito irregular. O Léo Cittadini, que foi titular na partida contra o Jorge Wilstermann. Aí, acho que os 4 titulares. A gente chega aos 4 titulares. Na frente, o Renato Kaiser, que acabou de chegar do time do Atlético Goianiense. Jorginho, né?
que veio também do Atlético Goianiense, jogou, fez gol naquela partida contra o Flamengo, naqueles 3-0, inclusive pela segunda rodada. Entrou no jogo contra o Jorge Wilstermann também. E Gilvânio, lembra dele? Jogou no Flamengo, passou, né? Melhor dizendo, pelo Flamengo. Deve ser completar o ataque aí. Então o time bem alterado com apenas 4 titulares do time do Atlético Paranaense para esse jogo contra o Flamengo, tá? Bom, falamos aí sobre o jogo. Agora eu quero falar sobre a história desse jogo um pouco, né? Como eu disse, muita gente falando sobre os confrontos, né, que eliminaram o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil no ano passado. Eu quero voltar um pouco no tempo para falar que a história desse confronto é muito maior. Chegando a 1983, na semifinal do Campeonato Brasileiro, com um show do Zico no Maracanã, o Flamengo fez 3-0 no primeiro jogo. E no segundo jogo, foi recorde de público no Couto Pereira. Você já foi ao estádio do Couto Pereira? Ali no Alto da Glória, né? Em Curitiba. O campo do Curitiba, aliás, né? O jogo do Atlético Paranaense foi no campo do Curitiba. 67 mil pessoas. Você olha para o Couto Pereira hoje e fala como é que os caras meteram 67 mil pessoas aqui dentro. É responsabilidade, né? O Atlético Paranaense fez 2-0 no Flamengo no primeiro tempo, com gols do Washington. Lembrando que aquele Campeonato Brasileiro foi disputado no primeiro semestre, né? O Zico vai embora, inclusive, do Flamengo após o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca é disputado no segundo semestre. E o Fluminense é campeão, diferente do que se fala, não foi naquele jogo que o Assis fez o gol no finalzinho, né? Tocando na saída do Raul. Não. Foi depois, no jogo entre Flamengo e Bangu, aí com o resultado o Fluminense acabou sendo campeão. Mas aquele jogo teve um caráter de título, né? Um jogo, aliás, com uma péssima arbitragem. Minutos antes, no lance anterior a essa jogada que resulta no gol do Fluminense, tem um impedimento do Adílio que é marcado, que é escandaloso, não foi absolutamente nada, né? Mas enfim, é história. E aí o Atlético venceu por 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo voltou melhor, o jogo acabou 2-0 e o Flamengo, por ter feito 3-0 no jogo de ida, acabou se classificando para a final. E aí na final todo mundo sabe a história, né? 2-1 para o Santos no Morumbi e na volta 3-0 do Flamengo no Maracanã em cima do Santos, com gols do Zico, Leandro e Adílio. No maior público da história do Campeonato Brasileiro de Futebol, mais de 155 mil pessoas no Maracanã, tá? Outro jogo que me marcou, o jogo de 2007, o Campeonato Brasileiro de 2007, que o Flamengo vence o Atlético Paranaense por 2-0 no Maracanã, gols do Renato Augusto e do Juan, e se garante na Libertadores, volta à Libertadores, né? O Flamengo dependia ainda de um tropeço do Cruzeiro contra o Sport, aconteceu esse tropeço, e o Flamengo chegou à terceira colocação, não podendo mais ser alcançado, né? Houve uma festa muito grande, inclusive, no Maracanã nesse dia. Talvez vocês se lembrem desse jogo. E outro jogo marcante, né, que marcou o Campeonato Brasileiro de 2009, título brasileiro do Flamengo, o hexacampeonato. A vitória por 2-1, a volta do Adriano, né, em que ele faz gol naquela partida, inclusive. Então, se eu falar sobre os jogos que mais me marcaram entre Flamengo e Atlético Paranaense, eu citaria esses três. Não os três, né, porque eu falei de 2 jogos em 1983 e aí 2007 e 2009, né. E vocês, tem algum jogo especial entre essas duas equipes? Valeu, pessoal, um grande abraço, a gente segue por aqui, vai ter live hoje, hein, depois do jogo do Flamengo, beleza? Um abração, tchau, tchau.